sempre seja louvado. Bom dia a todos, que tenhamos uma ótima celebração. Missa do 16º domingo do tempo comum. A palavra nos revela a paciência de Deus para conosco. Jesus garante que o reino está presente entre nós, caminhando para a sua realização definitiva, independente das condições adversas da história. De pé para receber a nossa equipe de celebração. O Senhor nos deu a graça de viver em comunidade, de ouvir sua palavra, proclamar sua verdade. Água viva vem da fonte, onde jorra o puro amor. Jesus Cristo é a vida, nossa vida é do Senhor. Como é bom vivermos juntos, partilhando os dons de Deus, repartindo com bondade o amor que Ele nos deu. Como é bom vivermos juntos, partilhando os dons de Deus, repartindo com bondade o amor que Ele nos deu. Bom dia, com alegria vos acolhemos aqui na paróquia São Cristóvão, com alegria acolhemos os que estão em suas casas neste momento, para conosco louvarmos o Senhor através do mistério excelso da Eucaristia. E convido-os a iniciarmos invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A palavra de Deus que nos é dirigida nos apresenta uma fisionomia de Deus como aquele que é paciente, que é misericordioso e que espera para que o homem modifique o seu modo de ser, o seu modo de pensar e de agir, deixe o caminho que traz a infelicidade para abraçar o caminho do amor, o caminho que possibilita a construção da paz, com humildade, para celebrarmos com dignidade o sacramento da presença viva e real do Cristo entre nós. Peçamos perdão de nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, eleição.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Purificados, entoemos um hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A voz trono celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Nós que estamos junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Oremos. Sétimo dia de Daniel Pandolfo. Também quero rezar em ação de graças, além das intenções trazidas ao altar. Hoje, nesse momento, eu completo 22 anos em que celebrei a primeira missa em Sorriso, em 98, e também 22 anos que Dom Canísio assumiu a primeira diocese, a diocese de Diamantino. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Aprender com a paciência de Deus é saber que é preciso ter um coração brando, a ser paciente e misericordioso para com as pessoas. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus, que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do seu poder, e nos que te conhecem, castiga o teu atrevimento. No entanto, dominando a tua própria força, julgas com clemência,
e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos desde a confortadora esperança, de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial número 85. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, Vós sois bom, sois clemente e fiel. ó Senhor, vós sois bom, clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações, pois é sempre segundo Deus, que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra da salvação. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, riquíssima a palavra de Deus que nos foi dirigida nesta manhã para a nossa reflexão. Iniciemos pelo livro da sabedoria, a primeira leitura.
O livro da sabedoria não foi escrito na terra de Jesus. O livro da sabedoria foi o último livro escrito do Antigo Testamento, por volta do ano 50, metade do século I, antes da era cristã. E foi escrito na Grécia por um judeu da diáspora, aqueles judeus que se tornaram imigrantes depois do exílio da Babilônia. E lá na Grécia haviam estabelecido a sua comunidade judaica. Neste livro da sabedoria há um aprofundamento muito maior de toda a fé judaica com relação aos conhecimentos teológicos a respeito de Deus. Nós sabemos que, ao lermos o Antigo Testamento como um todo, nós temos clareza que o ponto mais forte de toda a doutrina, de toda a teologia judaica, nos coloca diante de um Deus mais severo, de um Deus castigador, de um Deus vingativo. E o livro da sabedoria já faz uma reflexão mais aprofundada. Não tira de Deus o poder do castigo, o poder do julgamento, mas nos apresenta uma face de Deus mais compassivo, mais paciente. Um Deus que não trata o ser humano como ele merece, mas trata o ser humano como obra de suas mãos, seus filhos, suas filhas. E todo este pensamento teológico que brota do livro da sabedoria, nós vamos sorver em profundidade na doutrina cristã, em toda a teologia que perpassa o Novo Testamento, onde na segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos já compreendemos essa nova imagem, não mais de um Deus interessado em castigar, em punir, mas um Deus interessado em usar de misericórdia, de mansidão e de paciência para com o ser humano. E é por isso que Paulo diz que o Senhor nos deu o seu Santo Espírito, que com gemidos inefáveis apresenta a Deus os nossos pedidos, apresenta a Deus as nossas necessidades. Olha como é maravilhoso ouvirmos esta palavra, de que nós não estamos sozinhos. Nós temos um conciliador, nós temos um auxiliador, que na nossa impotência, na nossa fraqueza e limitação humanas, Ele intercede por nós junto de Deus Pai. Ele leva junto ao Pai a nossa prece. E como nós somos tão frágeis, muitas vezes até pensamos que estamos no caminho do bem, muitas vezes até acreditamos que estamos evitando o pecado, mas não nos damos conta de que deixamos o orgulho nos seduzir. E quando o orgulho nos seduz, certas atitudes nossas, que ao nosso entendimento parecem boas obras, aos olhos de Deus não são. E é por isso que precisamos da assistência do Espírito Santo,
para que não nos deixe mergulharmos num egoísmo estéril, num orgulho estéril, que nos leve à soberba, de acharmos que, nós somos bons. Poderíamos até ilustrar isso com aquela passagem que Jesus fala do publicano e do fariseu que estavam rezando no templo. O fariseu estava em frente ao altar dizendo: Senhor, obrigado, porque eu sou um homem bom. Eu pago o meu dízimo de tudo, eu faço as minhas orações, o meu jejum. Eu não sou igual àquele pecador que está lá atrás. Para que nós não caiamos nesta mesma armadilha da soberba e do orgulho, o Espírito Santo nos assiste para que mantenhamos de fato um coração humilde, um coração que compreende que apesar de todo o nosso esforço, sozinhos nós não damos conta de nos mantermos na santidade. Sozinhos nós não temos capacidade de purificar completamente o nosso coração, o nosso modo de ser, de pensar, de agir e de se relacionar com nossos irmãos e irmãs. Quando isso acontece, aí sim, nós podemos nos entregar verdadeiramente nos braços do Pai, porque sabedores de que somos frágeis e pecadores, mas que nos entregamos aos braços de Deus, confiados ao seu Santo Espírito, nós podemos com humildade trilhar os caminhos do Senhor, na certeza de que Ele não nos trata de acordo com nossas obras, mas nos trata de acordo com o desejo de realizarmos bem todas as coisas em nossa vida. E o Evangelho é a continuidade das parábolas do capítulo 13 de Mateus. Semana passada nós meditamos sobre o semeador que saiu a semear. Hoje, a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento. Uma linguagem própria para o tempo de Jesus, onde a maioria da população, 90%, não sabia ler e escrever. Portanto, uma séria dificuldade para compreender uma linguagem. E Jesus se utiliza dessa linguagem comparativa chamada parábola, para que as pessoas compreendessem a mensagem que ele queria transmitir para seus ouvintes. Hoje não precisamos explicar muito, porque o próprio Jesus explica no final do Evangelho. Mas é importante não perdermos a centralidade da mensagem que o Evangelho nos transmite hoje. Uma pergunta que a humanidade se fez, se faz e continuará se fazendo ao longo dos séculos, é por que Deus não implanta definitivamente e logo o seu reino nessa terra? Por que Deus não destrói o mal? Por que Deus não elimina num só golpe todas as pessoas que pegaram o caminho do mal e deixa neste mundo somente aqueles que querem trilhar o caminho do bem? Esta é uma pergunta que a parábola do trigo e do joio responde e ilustra maravilhosamente bem. Deixa o joio crescer com o trigo. Não podemos simplesmente eliminar as pessoas que estão no caminho do bem, não estão no caminho de Deus. Elas têm que viver a sua vida. Nós temos que dar a chance a elas, para que elas encontrem o verdadeiro sentido da sua vida. Fujam das fantasias, das ilusões, fujam do mal, fujam do pecado, e voltem-se para Deus, porque apesar de estarem no caminho da maldade, são filhos de Deus. E o amor de Deus é imensurável, assim como Ele ama. O Papa Francisco, que dedicou a sua vida toda
pela evangelização, pela prática do bem, do amor e da caridade, ele ama aquele homem que durante toda a sua vida só pensou em maldade, só pensou em corrupção, só pensou em prejudicar o seu próximo. Ambos são filhos de Deus. E o amor paciente e misericordioso de Deus não faz, como diz Paulo, acepção de pessoas. É o olhar do pai, é o olhar da mãe, que olha para cada filho, para cada filha, com o mesmo olhar de amor. Não é porque um filho tomou um caminho errado, que o pai e a mãe se ajoelham diante de Deus e pedem: Senhor, tira esse meu filho, leva, não quero mais ele só está me dando dor de cabeça, ele só está sendo para mim um motivo de vergonha. Ao contrário, um pai e uma mãe devotadamente no seu amor misericordioso também dobram os joelhos e pedem: Senhor, traz meu filho de volta, Senhor, tira meu filho do mundo do crime, das drogas, Senhor, converte o coração do meu filho. Se um pai e uma mãe, eles têm dentro de si este amor puro, genuíno e verdadeiro com relação aos seus filhos, imagine Deus, que conhece todas as coisas, que conhece a nossa história na sua essência e profundidade. Não seria Ele capaz de manter-se paciente diante do pecador, acreditando que este filho uma hora pode voltar? E aí vale a pena a gente lembrar a parábola do Pai misericordioso, ou conhecida como a parábola do filho pródigo. O pai, ao avistar o filho que retornava do seu caminho de prostituição, de maldade, o pai corre e o recebe em seus braços. O pai não cobra, o pai não critica, simplesmente manda preparar logo uma festa para esse filho. Este filho estava morto e voltou a viver. Este filho estava perdido e foi achado. Mas alguém poderia perguntar: Padre, mas se nós tivermos este pensamento e transmitirmos à sociedade este pensamento de que Deus é misericordioso, que Deus não castiga, que Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, eu não estou possibilitando com que as pessoas se tornem acomodadas? Eu não estou proporcionando com que as pessoas se afastem cada vez mais das responsabilidades com a sua própria vida? Se afastem de assumir a construção da sua história para serem pessoas melhores e colaboradores da construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais verdadeira? Sim, queridos, nós corremos esse grande risco, porque evangelizar pelo amor, educar pelo amor, é muito mais difícil do que educar pela dor. Educar pela dor, pela imposição, pela autoridade, é muito mais fácil. Simplesmente eu mando e você me obedece. Simplesmente eu dou a tarefa e você tem que fazer, senão eu te reprovo. Ou você vem para a igreja, ou você não tem direito a nada da igreja. Você não tem direito de vir trazer seu filho para batizar. Você não tem direito de receber a primeira comunhão, fazer o crisma. Você não tem direito de pedir a bênção para o teu casamento. A imposição, ela tem um gatilho com resposta mais rápida. Porque quando eu sou obrigado a fazer alguma coisa, eu acabo fazendo porque eu sou obrigado. Agora, quando
eu tenho a liberdade de escolher em fazer ou não fazer, geralmente eu opto por não fazer. Eu opto por aquilo que é mais cômodo, aquilo que é mais fácil. Isso é natural do ser humano, que não se dá conta de que não é o caminho da facilidade, não é o caminho do comodismo que o torna verdadeiramente feliz, que o torna verdadeiramente uma pessoa realizada, construtor da sua história. Mas é uma descoberta que o ser humano tem que fazer. Não diz o ditado: o que não vem pelo amor, vem pela dor? Oriento muitos pais e mães que chegam assim: padre, eu eduquei meus filhos todos na fé. Eu sempre levei eles na igreja, eles fizeram catequese. E agora, padre, eles nem aparecem mais na igreja. Não adianta eu convidar, se afastaram todos. E aí eu digo: mamãe, papai, sereniza teu coração. Você plantou a boa semente, como fala Jesus, né? Ele plantou a boa semente. Você plantou a boa semente no coração dos teus filhos. Pode ser que agora eles estejam vivendo uma outra fase, a fase da ilusão do mundo, de que o ser humano não precisa de Deus, ele se basta a si próprio. Mas chegará impreterivelmente o momento em que esta pessoa vai se dar conta de que ela não é toda poderosa. Ela não tem a clareza de tudo o que acontece em sua vida. Ela não tem o domínio completo da sua história, das suas ações, das suas reações, dos seus sentimentos. E aí ela será tocada por aquilo que ela aprendeu. Aí a semente vai germinar em seu coração e ela voltará para os braços de Deus. E esse retorno, ele é muito mais frutífero. Porque a pessoa fez a experiência do mundo, a pessoa fez a experiência do ostracismo, de ficar longe de Deus. E agora, quando ela retorna, ela percebe o quanto que ela tinha perdido. Ela percebe o quanto é maravilhoso estar nos braços de Deus. Ela percebe o quão maravilhoso é você ser parte de uma família, de uma comunidade onde existe amor, onde existe carinho, onde existe respeito e preocupação de um para com o outro, para que todos estejam bem. E é o momento que nós estamos vivendo em nossa cidade, no Brasil. Este momento em que nós percebemos claramente que muitos se afastaram de Deus, que muitos se afastaram da casa de Deus, que muitos se afastaram da Eucaristia, o próprio Cristo que se dá a nós como alimento para a nossa caminhada. Confesso para vocês que nesses 22 anos de padre já pensei muitas vezes: ai, aquela pessoa que vem aqui pedir para batizar o filho, eu vou olhar na cara dela e vou dizer: você esteve este ano 1, 2 vezes na igreja e você vem pedir para que eu batize o teu filho? Você quer receber o Cristo na Eucaristia, mas eu te vi 2 vezes durante a tua catequese na missa? Você quer ser crismado, mas você já fugiu da igreja faz muito tempo? Você quer que o padre abençoe o teu casamento, mas você nunca vem na igreja? Confesso para vocês que nossas reuniões de padres, no passado, havia muita discussão de nós não possibilitarmos o sacramento para aquelas pessoas que não assumem a sua fé, para aquelas pessoas que só vêm justamente quando precisam receber um sacramento da igreja. Mas aí vem aquele pensamento:
não nos foi dado o poder de julgar e condenar. Talvez aquela acolhida da pessoa em dizer: não, a mãe igreja está aí apta e pronta para conceder a graça santificante de um sacramento para a tua vida, para o teu filho. Mas nunca se esqueça que se você pede um tesouro, um dom precioso de Deus, você se torna guardião desse tesouro. Você se torna responsável por este tesouro. E não te esqueças que Jesus disse que não se podem jogar pérolas aos porcos. Parafraseando, não se podem dar os sacramentos para aqueles que nem sabem o que é um sacramento e não estão abertos para vivenciar a graça santificante desses sacramentos. E aí, concluindo, vem a seguinte pergunta: se fala hoje na Igreja Católica, em todas as pastorais, movimentos, os meios de comunicação, os padres que têm programas nas televisões e rádios, falam muito, muito da evangelização. E aí nós nos perguntamos: mas como evangelizar aqueles que não querem ser evangelizados? Porque evangelizar significa levar a boa nova de que Cristo é nosso Salvador e Redentor àqueles que não conhecem o Cristo. Mas nós podemos dizer que no Brasil existe alguém que nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Podemos dizer que no Brasil nunca ninguém ficou sabendo que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar de nossos pecados? Possivelmente não encontraremos pessoas que não tenham ouvido ou não tenham conhecimento do mistério que envolve Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, como evangelizar alguém que não quer ser evangelizado? E aí, a minha preocupação sempre foi e continua sendo: eu quero evangelizar, eu falo em evangelizar, mas quando eu estou à frente de uma comunidade, em vez de eu ser uma pessoa acolhedora, uma pessoa calorosa, uma pessoa verdadeira, uma pessoa amiga, uma pessoa compreensiva, eu assumo uma postura de autoridade e deixo as pessoas longe de mim. E eu não quero que elas se aproximem muito de mim. E aí eu pergunto: mas que evangelização você está fazendo? O que adianta você fazer uma homilia toda teológica, toda histórica, uma homilia perfeita, se ali, diante das pessoas, ao recebê-las, ao olhar em seus olhos, você não transmite o verdadeiro Espírito de Cristo que deveria estar presente em você? Porque para você ser um verdadeiro evangelizador, você tem que ter o mesmo olhar de Cristo, que olhava com compaixão para as pessoas. Não olhava com um olhar de quem está acima dos outros, mas alguém que estava junto com os outros. Mesmo não tendo pecado, mesmo sendo o Senhor da vida, Ele se colocava junto das pessoas, para mostrar a elas o quanto elas eram importantes, para devolver a elas o sentido da vida, para devolver a alegria, a esperança, a certeza de que apesar de todos os sofrimentos e dificuldades que o ser humano encontra na sua jornada, Deus não é um Deus ausente, Deus é presente na vida. Então sejamos, caríssimos, mais do que falantes, mais do que pregadores de palavras, sejamos evangelizadores pelo testemunho de vida, pela honestidade, pela transparência, pela pureza de coração, que os exemplos, eles calam mais fundo na alma e no coração das pessoas.
E aí a gente se reporta, as comunidades primitivas viviam de tal modo que os outros de fora diziam: vede como eles se amam. O que eu ouço muitas vezes, Sidney, é o contrário. Ai, as pessoas estão lá na igreja, todo mundo ajoelhado, todo mundo rezando, e lá fora nenhum, não olham na cara do outro, saem lá fora falando mal do outro, não vivem aquilo que eles rezam, não vivem aquilo que eles acreditam, o que pregam. Então, o contra-testemunho, ele é terrível. O contra-testemunho é pernicioso e põe a perder toda uma pregação. Tenho que unir a vida com a palavra. Eu tenho que unir o testemunho de vida com o meu testemunho através da palavra. Aí eu serei um verdadeiro evangelizador, um verdadeiro canal do amor de Deus para levar aos corações entristecidos a certeza de que Deus é paciente e é misericordioso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com amor e confiança, com auxílio do Espírito Santo, elevemos a Deus os nossos pedidos. Conduzi, Senhor, vossa igreja, a fim de que, por meio de vossos ministros ordenados, os cristãos leigos seja autêntico a testemunha da presença do vosso reino no mundo. Vós os pedimos confiantes. Senhor, conservai-nos em vosso reino. Sustentai as vossas lideranças das comunidades, a fim de que sejam perseverantes no amor, na paciência e na doação de suas vidas, junto ao vosso povo. Nós vos pedimos confiantes. Senhor, conservai-nos em vosso povo. Fortalecei nossas famílias, inspirando-as a ser fermento do amor, da solidariedade e da misericórdia em nossa sociedade. Nós vos pedimos confiantes. Senhor, conservai-nos em vosso reino. Ajudai-nos a superar pelo diálogo, pela escuta e pelo encontro sereno e fraterno as tensões causadas por diferenças de opiniões em nossa casa, em nossas comunidades e na sociedade. Nós vos pedimos confiantes. Senhor, conservai-nos em vosso reino. Senhor, o vosso reino já está aqui entre nós. O vosso reino é presença do vosso amor. O vosso reino é a certeza de que a paz é fruto do nosso esforço em trilharmos o caminho do bem, em trilharmos o caminho do respeito e da caridade ao nosso irmão. Senhor, nos destes o teu Santo Espírito para que as nossas ações não fossem orgulhosas, mas humildes, para que o vosso projeto de amor se estabeleça definitivamente entre nós. Por isso, Senhor, por teu Filho Jesus, pedimos que o teu Santo Espírito não se canse de nós, para sermos, neste mundo tão tribulado, a vossa presença viva, amorosa e misericordiosa. Isso te pedimos, Senhor, por teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
salvação. Partiste aquele pão e deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança. Santificai como o de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Nós os agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz.
Fazei-nos, ó Pai, instrumento de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso, celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. E cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos: santificai por vosso Espírito estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Louvor ao Pai, que em Cristo reconciliou. Nós os pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Canísio, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, reuni no mundo novo onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos e filhas, ousamos chamar a Deus de Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes, muito felizes, somos nós que cremos, que confiamos mais em nosso Senhor do que no medo do que nos prende, no medo que nos afasta da Eucaristia, porque sabemos que Ele é o Cordeiro de Deus sem mancha, que tira o pecado do mundo. Senhor, Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Neste momento, queria rezar uma Ave Maria por nossas famílias, por todas as pessoas que estão rezando conosco em suas casas, a Lúcia Basqueira em Francisco Beltrão, a Camila Rocker em Cascavel, também vários amigos em Cascavel, a Lourdes, o meu irmão Adilson, o Darcy Luiz em Guarapari, no Espírito Santo, a Elza Basqueira em Palermo, na Itália, a Salnete Nicole em Santa Carmen, a Ivânia Benedetti, Sinop, a Mabel Coque na Argentina e meus familiares também na Argentina, Edith Coque em Santa Catarina, Elisete Arruda da nossa paróquia, o Tirso Luiz Flá de Sorriso, a minha sobrinha Vanessa em Matupá, perto de União do Norte, João Batista Varela Rodrigues, meu cunhado em Sorriso, e com certeza muitos outros que estão celebrando conosco, já que há uma dificuldade das missas presenciais, as pessoas de fé se colocam diante da sua televisão, do seu celular, para fazerem comunhão conosco, para louvar e agradecer o Senhor no seu dia consagrado, o seu dia santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Bom, como o Padre Nelson colocou no começo da missa, ele está fazendo 22 anos de ordenação e nós queremos agradecer a Deus por colocar pessoas, por interceder por nós, está cuidando também, junto com Deus, das nossas vidas, pedir que o Espírito Santo ilumine a vida do Padre, que ele possa ter cada vez mais força, que seja sempre empenhado, conduzido pelo Espírito Santo com toda essa força e essa luz que ele tem, para que está sempre conosco. Então vamos cantar um parabéns em homenagem aos 22 anos de ordenação do Padre Nelson. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colhas sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colhas sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Dankeschön. Obrigado. Nesses 22 anos, pode sentar um minutinho, hoje é o dia do Senhor. As pessoas dizem, o padre foi cumprido na missa hoje, cumprido na homilia. Na missa, na verdade, deveria durar 2, 3, 4 horas. Porque é o dia do Senhor, não é meu dia. Esse não é meu dia, esse é o dia do Senhor, domingo, dies domini, dia do Senhor. Não, esse é o meu dia de pescar, é o meu dia de fazer o churrasquinho, é o meu dia de beber a cerveja, esse é o meu dia de eu descansar. O cristão não descansa, o cristão não pode descansar, o cristão tem que estar sempre na ativa, guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque nós teremos uma eternidade para descansar. Quando a gente enterra alguém, a gente não diz descanse em paz? Então tem a eternidade para descansar. Enquanto estamos nesse mundo, nós somos chamados a viver no amor e viver sob o temor de Deus. Caríssimos, a nossa paróquia retornou às missas. Nós sabemos que as demais paróquias decidiram permanecer no mês de julho fechadas. Eu fui consultado, mas fui claro, eu vou esperar o decreto da prefeitura. Se a prefeitura reabrir, nós retornaremos. E hoje
eu queria transmitir um recadinho para vocês, para você que está em casa. 120 dias passaram-se do início da pandemia. Hoje nós podemos, por dedução e indução, ter uma visão e uma noção mais clara aonde está a verdade e aonde está a mentira. Primeiro, se a pandemia fosse tão maligna como se pintou no início, tão devastadora como se pintou no início, talvez quase todos os médicos, enfermeiras e serventes dos hospitais teriam pego o vírus, teriam morrido pela letalidade do vírus. Os supermercados teriam fechados. Nós teríamos feito uma quarentena real. Como que eu obrigo o dono do bar a fechar, o dono do restaurante fechar, mas eu deixo o Machado todo aberto, onde sabemos que a contaminação foi em massa, mas não foi notificada para a população, porque os grandes têm o poder na mão, os grandes mandam. Então os grandes não precisam fechar. Agora o coitado do Zezinho que tem o seu barzinho para sobreviver tem que fechar. A coitada da igreja que depende do dízimo e das coletas para sobreviver tem que fechar. Nós não somos um país sério. Infelizmente continuamos a não ser um país sério. Se nós tivéssemos feito de fato como a Europa, uma quarentena real, fecha tudo, aí nós já estaríamos na vida normal. Não precisaríamos mais fechar as igrejas, não precisaríamos mais levar à falência os pequenos proprietários de restaurantes, de lanchonetes, de bares e outros comércios pequenos, os artistas que não conseguem levar a sua profissão avante porque não existe nenhuma promoção. Tenhamos clareza que desse mês em diante nós veremos muitas pessoas falidas, milhares e milhares de pequenos empreendedores fechando as portas no Brasil. O grande sempre tem benesse do governo. O grande, ele sonega imposto. Como é que ele sonega imposto? Se vocês soubessem como é que se fica rico, você também ia ficar rico. Porque o dinheiro, ninguém fica rico trabalhando. A maioria que fica rico, ela usa alguma forma de subterfúgio para sonegar os impostos, para enganar e ludibriar os outros. Ah, padre, o senhor está sendo radical. Eu trabalhei e fiquei rico honestamente. Claro, tem muita gente que trabalhou honestamente, trabalha honestamente e consegue uma economia razoável. Mas nós sabemos que há muito que ficou rico invadindo terras, há muito que ficou rico comprando venenos agrícolas roubados, falsificados, há muitos que ficaram ricos com caminhões e caminhões de mercadoria para os seus estabelecimentos sem nota fiscal, não dando nota fiscal aos clientes, e aí o grande nunca paga o preço, sempre quem paga o preço são os pequenos comerciantes, os trabalhadores. E eu ontem dizia na missa que não, da minha pessoa, não aceito mais que fechem as igrejas. Por quê? Tenhamos memória histórica. No começo eles diziam que era necessário fechar as igrejas e os comércios para não entrar em colapso o sistema de saúde. Ora bolas, eles tiveram 120 dias para preparar o sistema de saúde. E por que que ainda continuam fechando? Eles não se prepararam? Ou eles simplesmente aproveitaram a onda para superfaturar, para ganhar dinheiro em cima da pandemia? Quantas denúncias hoje a gente vê na televisão de governantes que deveriam olhar para o bem do povo e organizar a sociedade para que tivesse acesso à saúde? Eles preferiram colocar o medo na cabeça das pessoas. Eles preferiram nos deixar tremendamente isolados, não isolados para evitar a pandemia, mas isolados para que o medo tomasse conta de nós.
Eu vejo, caríssimos, na igreja, eu conheço inúmeras famílias que são participantes aqui, que não tem nenhum idoso em casa. É o pai, a mãe e os filhos. Eles não vêm na missa já há 120 dias. Eles não teriam motivos para não virem à missa. É que muitos psicologicamente se tornam fracos. E eles adquirem mais medo do vírus do que a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu coloco mais medo no vírus, medo na morte, do que a minha confiança que Deus é o meu pastor. Que se o Senhor está comigo, quem poderá estar contra? Então este medo foi institucionalizado no Brasil. E é chegada a hora de nós rompermos essa corrente do medo. O padre não está negando a presença do vírus. Não estou negando as mortes que aconteceram no Brasil e no mundo. Mas simplesmente estou fazendo uma constatação clara e nítida de que eles nos enganaram, que o poder público nos enganou, nos disse que era necessário fazer uma quarentena até que eles preparassem o sistema de saúde para não entrar em colapso. Tiveram 120 dias para fazer isso, não fizeram, nos enganaram. E daqui uns dias vão dizer, fecha de novo. Daqui 2 meses, fecha de novo. Até quando? Até quando eles vão colocar em risco a saúde financeira de tantos pequenos produtores, de tantos pequenos empresários, de tantos pequenos comerciantes? E não pensem que nós, a nossa paróquia São Cristóvão, não tem pagado um preço muito alto economicamente falando, porque muitas pessoas não vêm contribuir com o seu dízimo, muitas pessoas não dão a sua oferta, e a igreja não tem de onde tirar dinheiro, banco nenhum empresta para a igreja. Os poderosos, os ricos, não querem nem saber. Os poderosos e ricos, eles só dão dinheiro quando é para aparecer, quando o nome deles vai ficar em evidência, daí eles dão. E se o padre vai atrás, se humilhar e pedir, o senhor é um empresário de sucesso, o senhor é tão rico, o senhor poderia ajudar a minha paróquia com R$1.000? Eu não me presto a essa humilhação. Não é meu papel me humilhar diante dos poderosos. E eu prefiro não contar com o dinheiro dos poderosos, porque eu sei que a maioria dos poderosos, o seu dinheiro é sujo, é fruto da corrupção. E eu não posso trazer um dinheiro fruto da corrupção para dentro da igreja, que é a casa de Deus, que é um lugar santo, que é um lugar sagrado. Então eu prefiro contar com os R$10 de cada dizimista honesto. Eu prefiro contar com R$2 da coleta de cada pessoa honesta que participa da celebração com o coração verdadeiro. Prefiro contar com o pouco de cada homem, de cada mulher que são honestos, que são verdadeiros, que são trabalhadores. E Dom Gentil tinha uma frase que eu nunca vou me esquecer na vida: a igreja é construída com a fama dos ricos, mas com o suor dos pobres. O rico só ajuda quando for para aparecer. Tem rico bom? Tem rico honesto? Claro que tem. Eu não estou jogando todos dentro de uma panela. Temos que ter consciência que há muita pessoa boa que evoluiu financeiramente na vida pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação. Mas não podemos fechar os olhos que há muitos que só estão aonde estão porque enganaram, porque roubaram, porque se corromperam e porque tiraram de alguém para eles terem sobrando. Porque tudo que é sobra é um mau sinal. Então deixo essa minha mensagem para vocês que estão aqui com confiança, vocês que não perderam a fé, vocês que confiam mais em nosso Senhor do que no medo. E olhem, todos aqui devidamente protegidos, suas máscaras, o álcool quando entram aqui, o álcool quando dão a sua oferta na caixinha para purificar as mãos. Não entra na minha cabeça que num grande mercado é menos perigoso você pegar o vírus do que aqui dentro da igreja.
Não tem lógica isso. Não tem lógica. Então, se depender de mim, e eu vou me tornar um guerreiro a partir de hoje nessa causa. E eu gostaria que a população de Sinop também assumisse esse compromisso de não mais deixar fechar as igrejas. Se eles querem fechar, fechem tudo, mas fechem os grandes também. Fechem tudo e façam uma quarentena real. Aí, eles vão dizer, 40 dias, tudo fechado. Aí sim, eu vou obedecer e vou incentivar. Mas esse abre e fecha, fecha os pequenos, mata os pequenos, deixa todos os grandes ganhando dinheiro. Isso não é justo. Isso não é uma coisa séria. Isso não é algo que eu deva ficar calado e me tornar cúmplice. Não, eu tenho que gritar. Eu tenho que reagir. E nós, igrejas, não estamos nos dando conta de que depois dessa pandemia, desse medo incutido em nossas mentes, nós vamos ter uma grande dificuldade para fazer o povo retornar à igreja. Lembram, quando passou a primeira quarentena, vamos fazer lá no salão, vai vir muita gente, porque faz tempo que não tem missa? Nós voltamos para a igreja, porque olha aí, as pessoas se deixaram abater pelo medo, ou talvez não é o medo, talvez muitos daqueles que vinham à missa só vinham por vir, ficavam aqui só de corpo presente, e estão dando graças a Deus que tem a desculpa da pandemia. Então já aproveita, não, tem pandemia, não vou na missa. Conversava com um professor da faculdade ontem, ele dizia, padre, vai 5 alunos, 6 alunos na sala de aula, a maioria está aproveitando em nome da pandemia, não querem estudar, não querem se dedicar. E eu penso que na igreja é a mesma coisa. E é interessante que muitos mandam mensagem para mim, mas não tem missa, padre, eu queria ir tanto na missa. Me dá uma vontade, Simone, me dá uma vontade de dizer assim, meu querido, nós ficamos 2, 3 meses com a igreja aberta, tendo 4 missas por semana, e você não veio uma vez, agora porque fechou de novo, você reclama que não vai ter missa? E esses mesmos que reclamaram para mim que não tinha missa, não vieram quarta, não vieram ontem, não vieram hoje de manhã. Como o ser humano é complicado, né? Mas nós que aqui estamos, nós que não nos deixamos dominar pelo medo, nós que cremos que de fato nosso Senhor é nosso Salvador, continuemos assim, façamos pelo menos a nossa parte, continuemos de joelhos dobrados. Não estamos livres de pegar a doença, ninguém de nós está livre, mas eu dizia para o padre Davi essa semana, eu há 22 anos fui ordenado padre, nós não temos dinheiro para fazer obra, tudo está trancado, nós não temos uma igreja aberta para rezar missa, as pessoas estão com medo de vir confessar e se orientar com o padre. Eu prefiro morrer com o vírus e a igreja aberta do que morrer de tédio trancado em casa. Porque hoje, as pesquisas mostram que a maioria das pessoas que pegaram o vírus nos Estados Unidos eram aquelas que estavam em quarentena, fechados em casa. Porque ela não pega sol, falta vitamina D, ela fica trancada dentro de casa, ela não sai para o ar livre. Não estou defendendo a não quarentena, o não isolamento, mas estou defendendo uma consciência mais clara, que a população não seja enganada, ludibriada. Concluo, eu e o padre Davi, nós não paramos de atender desde o início, toda quarta, toda sexta-feira, estamos aí atendendo as pessoas. Não estão vindo muito, não, mas estamos atendendo, estamos em contato com as pessoas. Então vamos, de fato, dizer, eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor.
Canto final. Maria concebida sem culpa original, trouxeste a luz ao Vida na noite de Natal. foste imaculada na tua conceição, ó Mãe predestinada da nova criação. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo, uma abençoada semana. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia.